Era uma vez em uma terra cheia de montanhas e desertos, onde o sol brilhava forte e as pessoas usavam roupas longas e coloridas para se proteger do calor. Essa terra se chamava Samaria, e lá vivia uma mulher muito especial, mas que muitas vezes se sentia sozinha. Ela morava em uma cidade chamada Sicar, que ficava bem no meio do caminho, entre duas regiões importantes, a Galileia e a Judéia. As pessoas que passavam por ali sempre tinham histórias para contar, e muitos acabavam conversando com ela, pois a mesma tinha muita amizade e um carisma especial. Certo dia, quando o sol estava bem alto no céu, a mulher saiu de casa com seu cântaro de barro para buscar água no poço de Jacó. Esse poço era muito famoso, pois havia sido cavado há muitos anos pelo patriarca Jacó, um homem muito importante na história do povo de Israel. A água dali era fresca e pura, e todos da região dependiam dela para viver. Enquanto a mulher caminhava, ela pensava em como sua vida era difícil. Naquela época, as mulheres samaritanas eram vistas com desconfiança pelos judeus, pois os dois povos não se davam bem. Os samaritanos tinham suas próprias tradições e acreditavam que o Monte Gerizim, ali perto, era o lugar certo para adorar a Deus. Já os judeus diziam que o templo em Jerusalém era o único lugar sagrado. Por causa dessas diferenças, eles quase não se falavam. Quando a mulher chegou ao poço, viu um homem sentado ali, descansando. Ele parecia cansado da viagem, mas seu olhar era cheio de bondade. Era Jesus. Ele tinha decidido passar por Samaria, mesmo sabendo que muitos judeus evitavam esse caminho. Jesus não tinha medo de quebrar regras quando se tratava de mostrar amor às pessoas. Gostaria de aproveitar esta pausa para esclarecer alguns pontos desta narração. Primeiro, a palavra nos diz que era necessário passar por Samaria. Naquela época, os judeus costumavam pegar um caminho bem mais longo, passando por Decápolis, para evitar a região dos samaritanos, pois não se davam bem com os moradores de Samaria. Porém, Jesus quebrou todos os paradigmas, pois tinha um encontro marcado com aquela samaritana. Segundo, aquele poço foi cavado por Jacó com o objetivo de fornecer água para sua família. Mas, se olharmos sob uma ótica divina, podemos ver que o Senhor Deus usou Jacó na construção daquele poço, pois tinha um encontro marcado com uma samaritana aproximadamente 1900 anos depois. Continuando a narração. Então Jesus aproveitou e disse à mulher: Por favor, você pode me dar um pouco de água? A mulher ficou surpresa. Um judeu pedindo água para uma samaritana? Isso era algo que ela nunca tinha visto. Então, a mesma lhe respondeu: Como o Senhor, sendo judeu, pede água a mim, que sou samaritana? Jesus então disse algo que ela nunca esqueceria. Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está pedindo água, você é que pediria, e ele lhe daria água viva. Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado. Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Aos poucos, a mulher começou a entender que Jesus não estava falando de água comum, mas de algo que traria paz, alegria e um novo começo. Ele sabia tudo sobre ela, suas lutas, seus erros, suas tristezas, e ainda assim a tratou com amor e respeito. Enquanto eles ainda falavam, chegaram os seus discípulos e se admiraram por ver o mestre conversando com uma samaritana. No final da conversa, a mulher deixou seu cântaro ali mesmo e correu de volta para a cidade, cheia de alegria, na intenção de falar a todos o que ela havia acabado de escutar. Em seguida, seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Mestre, come. Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: Trouxe-lhe, porventura, alguém algo de comer? Jesus então lhes disse: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou
e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. Assim que chegou na cidade, a mulher contou a todos sobre o homem que tinha conhecido no poço. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher, que testificou: Porventura, não será esse homem o Messias aguardado? Jesus então começou a pregar para todas as pessoas que vieram com a samaritana. E todos creram no Senhor Jesus, trazendo grande salvação para a cidade. Jesus foi convidado a permanecer ali e ficou por mais 2 dias, ensinando a palavra de Deus. E os moradores de Samaria disseram à mulher: já não é apenas pelo que você nos disse que cremos, agora nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Curiosidades históricas: o Poço de Jacó existe até hoje. Ele fica perto da cidade moderna de Nablus, na Cisjordânia, e é um lugar visitado por muitas pessoas que querem conhecer mais sobre essa história. Naquela época, as mulheres geralmente iam buscar água no poço pela manhã ou no final da tarde, quando o sol não estava tão forte. A mulher samaritana foi ao meio-dia, talvez porque se sentia envergonhada e queria evitar outras pessoas. E assim, a história de Jesus e a mulher samaritana nos ensina que o amor de Deus é para todos. Não importa de onde viemos ou o que fizemos. Ele está sempre pronto para nos oferecer a água viva que transforma nossas vidas para sempre. Gostaram dessa história? Então eu peço que se inscrevam no canal, curtam e compartilhem. E se você crê que a salvação é para todos, independente da situação em que a pessoa se encontra, então escreva nos comentários: Jesus é amor. Tchau, tchau.